meu nome é Maíra de Paula Barreto Miranda e nós vamos tratar hoje de um tema de direito internacional. Nós vamos falar sobre as fases de conclusão e incorporação dos tratados internacionais. E, em específico, nós vamos também comentar sobre a questão da incorporação dos tratados de direitos humanos. Inicialmente, um tratado ele é negociado. Então, os países, quando são tratados multilaterais, ou seja, com mais de um estado, eles vão se reunir em conferências internacionais para negociar os termos que vão constar nesse tratado internacional. Se o tratado é bilateral, ou seja, apenas duas partes, são os ministros de relações exteriores dos respectivos países que vão se reunir para deliberarem sobre as questões que vão ser incluídas nesses tratados. Então, na fase de negociação, os países estão ali discutindo e vão ter uma participação na elaboração do texto final. Quando o texto, então, é finalizado, não haverá mais, então, possibilidade de alteração nesse texto. O texto, então, já está concluído, o texto vai para a assinatura. A assinatura é simplesmente uma autenticação deste documento. Isso não significa que o Estado que o assinou está vinculado a este tratado, mas que ele já está dando um sinal, uma disposição de que ele vai se vincular posteriormente com a ratificação. Portanto, a assinatura é a autenticação do texto. Lembrando que essas fases até agora são realizadas pelo Executivo, ou seja, pelo Poder Executivo e pelo Presidente da República. Após a assinatura, o Presidente da República enviará o tratado a ser posteriormente ratificado ao Congresso Nacional para deliberação. Isto é necessário porque o artigo 49, inciso 1º da Constituição determina que cabe ao Congresso Nacional a análise e deliberar sobre tratados que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao Brasil. Portanto, a maioria dos tratados internacionais vai se enquadrar nessa hipótese de acarretar encargos e compromissos gravosos, mesmo os tratados de direitos humanos. Enviando a mensagem ao Congresso Nacional, o Congresso tem a discricionariedade de escolher qual o rito que esse tratado, ou seja, o projeto de decreto legislativo, porque decreto legislativo é a espécie normativa pela qual o Congresso Nacional vai deliberar a respeito deste tratado que está sendo analisado. Nós temos que nos atentar para uma coisa muito específica, que é em relação aos tratados de direitos humanos, porque em relação aos demais tratados a votação é por maioria absoluta. Mas o que acontece em relação aos tratados de direitos humanos? A gente teve uma modificação na nossa Constituição em 2004, com a Emenda Constitucional 45, que inseriu o parágrafo 3º do artigo 5º. Esse parágrafo 3º do artigo 5º dispõe que os tratados de direitos humanos que forem aprovados por 3/5 em 2 turnos em cada casa, ou seja, pelo rito da emenda constitucional, serão equivalentes à emenda constitucional. Então, atenção aqui. Antes de 2004, já tínhamos o entendimento de que os tratados internacionais de direitos humanos tinham um status hierárquico superior às leis ordinárias. Então, seria o status hierárquico supralegal. Foi uma teoria, então, concebida dentro do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Sepúlveda Pertence e, posteriormente, ratificada pelo ministro Gilmar Mendes. Então, justamente pelo fato de os tratados de direitos humanos tratarem de uma matéria demasiadamente importante e relevante, a doutrina sempre discutiu essa questão também da constitucionalidade desses tratados, desse status constitucional. Portanto, sempre houve um grande debate a respeito na doutrina e nunca houve um conformismo, digamos assim, uma aceitação dessa teoria de que esses tratados de direitos humanos não gozariam desse status hierárquico constitucional. Pois, afinal de contas, o artigo 5º da Constituição, que dispõe a respeito dos direitos fundamentais, tem no artigo 5º o parágrafo 2º, que é a chamada cláusula de abertura dos direitos humanos, ou seja, ele deixa uma abertura para que outros tratados, então, de direitos humanos, quando fossem incorporados ao nosso ordenamento jurídico, tivessem o status
constitucional. Houve resistência por parte principalmente das nossas cortes, do Supremo Tribunal Federal, em acatar esta hierarquia constitucional. Por isso, houve então essa iniciativa por parte do Congresso de fazer a emenda constitucional 45 de 2004, incluindo esse parágrafo 3º, para resolver definitivamente essa questão da constitucionalidade, da hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos. Portanto, ele veio para tentar realmente dirimir essa dificuldade que havia de ter a aceitação do status hierárquico constitucional para os tratados de direitos humanos. Porém, esse parágrafo 3º do artigo 5º deixou margem a alguns problemas. Por quê? Primeiramente, o artigo 5º, parágrafo 3º, dispõe sobre os tratados que forem aprovados. Vejam bem, esse que forem aprovados, ele traz um problema, porque não indica que todos os tratados de direitos humanos serão aprovados pelo rito da emenda constitucional. Ele abre uma brecha para que então os tratados continuem sendo aprovados por maioria simples. E aí? Aí nós temos hoje então o duplo status hierárquico dos tratados de direitos humanos. Quais? Os que foram então incorporados antes de 2004, portanto, estes que não passaram pelo rito, da emenda constitucional, e tem, então, que são a grande maioria, isso nós devemos frisar, tem o status supralegal. E os tratados, então, de direitos humanos que, após a entrada em vigor da emenda 45 de 2004, possuem o status hierárquico constitucional, quando foram aprovados por esse rito, e o status supralegal. Por quê? Porque houve a permissão da norma constitucional em continuar, que o legislativo continuasse a aprovar pelo rito simples. E isso realmente é um problema, porque nós temos aí tratados que dispõem sobre o mesmo assunto, que é direitos humanos, sobre temas de mesma relevância, com status hierárquico distinto no nosso ordenamento jurídico. Mas isso tem consequências? Com certeza. Por exemplo, esses tratados, então, que foram incorporados pelo rito da emenda constitucional, pelo parágrafo 3º do artigo 5º, e aqui já vamos falar sobre quais são. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o seu protocolo facultativo, o Tratado de Marrakech e a Convenção Interamericana contra o Racismo, essa mais recentemente do ano passado. Portanto, desde 2004, nós temos somente 4 tratados internacionais de direitos humanos que foram recepcionados no nosso ordenamento jurídico com status hierárquico equivalente à emenda constitucional. Muito pouco, não é? Pois bem, estes tratados são considerados formalmente constitucionais e materialmente constitucionais. Ou seja, eles têm a forma constitucional, pois foram votados pelo rito indicado no parágrafo 3º do artigo 5º, e tem o conteúdo constitucional, pois tratam de direitos humanos. A maioria, como vimos, são relacionados a questões relativas a pessoas com deficiência, e em relação às questões sobre o racismo. Então, vejam bem, se são materialmente constitucionais e formalmente constitucionais, eles são também passíveis de serem paradigma de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque integram a nossa Constituição, sendo equivalentes a emendas constitucionais. Portanto, eles podem ser paradigma de ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois tem esse status hierárquico privilegiado, ou seja, constitucional. Os demais tratados internacionais que têm status hierárquico supralegal já não poderão ser utilizados como paradigma no controle concentrado de constitucionalidade, nesses das ações previstas nos artigos 102 e 103 da Constituição. Portanto, há sim uma diferença que é resultante desta forma que foi escrito o parágrafo 3º do artigo 5º. E também nós temos agora uma dica para poder dar a quem estiver assistindo e porventura for fazer algum concurso na área, que é o seguinte: como nós vamos saber então quais são os tratados que são supralegais e os que são constitucionais? É muito simples.
Basta nós decorarmos aqueles 4 tratados que nós mencionamos agora há pouco e todos os demais nós sabemos que são supralegais. Fica muito mais fácil de saber, não é mesmo? Portanto, nós temos realmente algumas peculiaridades que envolvem a redação do parágrafo 3º do artigo 5º. E também as consequências, além desta que a gente já citou a respeito da questão de ser paradigma de controle de constitucionalidade, nós temos também as consequências, por ser equivalente à emenda constitucional, de que os tratados, então, incorporados por esse rito, podem modificar a Constituição. Então, isso é algo bastante relevante também, pois eles têm esse condão de, se houver algum conflito, se houver alguma disposição em contrário, eles podem justamente modificar a Constituição. Outra questão muito interessante em relação a essa redação é que, se o tratado, por exemplo, como nós mencionamos, a maioria dos tratados já foram incorporados no nosso ordenamento pelo rito simples, ou seja, são supralegais, os tratados de direitos humanos. Portanto, seria possível que um tratado que já foi incorporado pelo rito simples pudesse vir a ser novamente apreciado pelo Congresso Nacional pela forma, pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º? Em tese, sim, bastaria haver vontade legislativa, vontade política para tanto. Outra questão interessante: tratados, então, que foram incorporados antes da emenda constitucional de 2004, emenda 45, eles têm o status supralegal. Imaginemos que haja um protocolo posteriormente relacionado a esse tratado, como, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi ratificada pelo Brasil em 1990, portanto, tem status hierárquico supralegal. Posteriormente, essa convenção teve 3 protocolos facultativos redigidos para complementá-la, e o último deles foi incorporado pelo Brasil em 2014. Imaginemos que esse protocolo facultativo pudesse passar pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º. Seria possível? Sim. E o que aconteceria? Um protocolo facultativo poderia ter o status hierárquico superior à convenção base, à convenção à qual esse protocolo complementou. Portanto, é algo bastante inusitado. Difícil realmente de ocorrer, mas em tese possível. Ainda sobre a questão da aprovação legislativa, nós temos que lembrar que não há prazo nem para que o presidente envie a mensagem após a assinatura para o Congresso Nacional, para que possa proceder à análise e aprovação ou não do tratado internacional, e também não há prazo para que o Congresso delibere a respeito de determinado tratado que está sendo ali pautado. Como também não há prazo para que, após a deliberação do Congresso Nacional, o Executivo, o Presidente da República, ratifique este tratado internacional. Ou seja, pode acontecer, em tese, que o tratado internacional tenha passado pelo rito da emenda constitucional e não ser ratificado posteriormente. E aí, esse tratado seria válido internamente? Não. Por quê? Porque justamente a natureza dele de ser um documento internacional, de ser um tratado internacional, há a necessidade da ratificação. É este momento que vincula o Estado ao tratado internacional. É a partir daí que ele pode ser responsabilizado em caso de descumprimento. Portanto, poderia haver sim uma hipótese de um tratado ter sido aprovado por este rito, que é um rito muito mais difícil de ser aprovado, e posteriormente não ser ratificado. Outra coisa, o tratado internacional já tem que estar no âmbito internacional em vigor. Por quê? Porque existem certos tratados que têm requisitos, têm condições. Por exemplo, um número X de estados que tenham ratificado esse tratado. Só após, por exemplo, 10 ratificações, esse tratado entra em vigor. Então, vamos supor que o Brasil tenha ratificado um tratado internacional, quando esse tratado ainda tinha somente 8 estados ratificando e já tenha, inclusive, aprovado pelo rito da emenda constitucional e, então, sendo o 8º país a ratificá-lo. Enquanto esse tratado não obtiver as 10 ratificações necessárias para sua entrada em vigor, esse tratado não pode ser ainda aplicado. Então, essas são questões bastante interessantes da fase da aprovação legislativa.
No próximo vídeo, nós trataremos a respeito da ratificação, promulgação e publicação destes tratados. E, na sequência, também sobre controle de convencionalidade e em relação também aos tratados de direitos humanos e também outros tratados internacionais de direito internacional privado que também são referentes a direitos humanos. Até lá!